Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui em Veja, TV de Veja.com, em dia de capa de Veja. Sem Veja chega mais cedo às bancas, já pela manhãzinha de sexta-feira você vai acompanhar a edição especial. E eu quero começar este aqui entre nós mostrando a capa. Pode colocar no ar, por favor. Está aí, eles sabiam de tudo. O doleiro Alberto Youssef, caixa do esquema de corrupção da Petrobras, revelou à Polícia Federal e ao Ministério Público na terça-feira passada que Lula e Dilma Rousseff tinham conhecimento das tenebrosas transações na estatal, na Petrobras. Temos aí a edição que chega às bancas logo de manhãzinha, e que, na verdade, acaba colocando em contradição tudo o que Dilma Rousseff e o próprio Luiz Inácio Lula da Silva disseram até agora em relação aos escândalos do Petrolão, aos casos de corrupção na Petrobras. Claro que são declarações que o doleiro Alberto Youssef fez à Polícia Federal. Claro também que isso faz parte de um documento, né, que está sendo publicado e acaba colocando em xeque tudo que foi dito até agora, não, Augusto? Eu acho que foi bom você citar o que o governo está escondendo, porque isso é um absurdo. Você tem de informar aos brasileiros, você tem de transmitir todas as informações necessárias. Está escondendo muita coisa, né? Está escondendo muita coisa. Quer dizer, o Brasil tinha acabado com os miseráveis, né, por decreto. Como eles continuam por aí, né, e não são importados de nenhum país europeu, o governo agora resolveu que não divulga isso. Então não tem, o Brasil vai bem, não piora em nada e tal. Vão divulgar depois das eleições. A decisão da Veja é muito saudável, porque você tem de divulgar todas as informações que são, como eles dizem tanto, né, do interesse público. Eu repito que são declarações que foram dadas pelo doleiro Alberto Youssef ao delegado da Polícia Federal, que tomou aí as informações durante o processo de delação premiada, que ainda acontece. Ele está sendo ouvido já há bastante tempo. Então, são informações oficiais. E claro que a justiça é quem vai dizer quem está certo, quem está errado no meio desse pacote. E rapidinho, sem querer falar muito, rapidinho. Primeiro, a Veja não errou nenhuma. Segundo, eles são obrigados a contar a verdade, porque senão eles perdem os benefícios da delação premiada. Era o que eu ia comentar, quer dizer, ele está acusando, ele está informando que a presidente Dilma e Lula, ao contrário do que ambos declaram, sabiam do caso, portanto é uma coisa gravíssima, mas ele precisa ainda provar para que isso se torne verdade perante a justiça. Ele está correndo um grande risco se ele não estiver falando a verdade, porque ele perde os benefícios. Então, a tendência é de que, evidentemente, ele tenha provas do que diz. Mas não faz sentido, né? Ele vai mentir e perder os benefícios. Mas, por enquanto, a Veja está chegando ao ponto de narrar o que ele disse. Não, né? Mas são informações que eu acho que são importantíssimas também para o eleitor, de toda forma. Né? Como são importantes as informações que você disse que estão sendo omitidas e as outras que o Augusto comentou. O que me preocupa nisso tudo, Joyce, é se órgãos oficiais estão retendo esses dados, é mais um sintoma do aparelhamento realmente do Estado pelo PT, né? Que absurdo, dizer, isso pega setores do Ministério Público, da Polícia Federal, do Judiciário, de órgãos respeitáveis, já desmoralizaram o Correio, né? Pelo papel que o Correio teve na campanha de Aécio Neves. Quer dizer, é uma coisa, as agências reguladoras... A técnica argentina. O que garante que eles estão falando a verdade sobre a inflação, por exemplo? O que garante? Olha, Joyce, eu tenho muitas razões para não querer a continuidade do PT no governo. A má condução da economia, a ineficiência da administração, a corrupção. Mas, para mim, o que mais me inquieta, o pior de tudo, é a índole antidemocrática dessa gente, que se manifesta nessas coisas, que se manifesta na onda de calúnias asquerosas que estão difundindo pela internet, é a censura nos dados produzidos pelo próprio governo, querendo fazer o eleitor de idiota, um cidadão de idiota, sonegando a ele a sua imagem num espelho, porque é disso que se trata. Isto aqui, sabe o que é? É Venezuela.
em germe. A gente vê, senadora, uma tentativa clara de que dados oficiais, como a gente acabou de dizer, fiquem debaixo do tapete. Em 2010, o ex-presidente Lula pediu um voto de confiança e disse que Dilma seria a melhor administradora que o Brasil já teve na história. Bom, acabou presidindo o pior PIB da história do Brasil, né? Nem Marechal Floriano teve um PIB tão pequeno, tão apertado como o PIB presidido por Dilma Rousseff. Quer dizer, a promessa não foi cumprida, ponto. Essa tentativa de esconder esses dados agora é justamente para não ter que se explicar, o fracasso do governo, exatamente para esconder o fracasso do governo. Não é? Ou ela esconde os dados, ou no caso da segurança pública, por exemplo, ela diz que precisa reformar a Constituição para o governo poder ter um maior protagonismo na segurança pública. Entendeu? No fundo é tudo a mesma coisa. É se esquivar diante das suas responsabilidades. O que mostra, evidencia a índole autoritária e manipuladora deste grupo que governa o Brasil. Quebrar o espelho no qual o brasileiro se olha para ver a sua cara, as suas mazelas, os seus problemas, que são muitos. Mas o maior deles é ter o mau governo que nós temos. A questão do autoritarismo. Isso aí realmente, eu me lembro de eleições, mesmo antes de ser um jornalista profissional, me lembro de eleições do passado. Eu jamais vi uma campanha eleitoral como a feita pelo PT tão sórdida, tão asquerosa, tão mentirosa como essa que nós estamos vendo. Até a presidente da República, pessoalmente, mente na televisão. Não só a propaganda dela, como o Lula, então, está absolutamente descontrolado. Quer dizer, está usando de recursos, voltou como nunca, com força total, nós e eles. A ponto de envolver jornalistas sérios como Miriam Leitão e William Bonner. Citando no palanque. E a inacreditável palhaçada de cobrar do Aécio sucessivamente, mesmo depois de que nós publicamos material a respeito, onde estava ele enquanto esta moça, Dilma, enfrentava a ditadura, era presa e tal. O Aécio tinha 7 anos de idade. Ele estava, que o Lula nunca fez. Ele estava fazendo o que o Lula nunca fez, estava estudando no primário, aprendendo a ler e escrever. Quer dizer, e isso aí, e a galera aplaude, como se fosse um Deus falando. É um absurdo, é uma apelação. Eu queria mudar, eu queria fazer a pergunta envolvendo outro. Onde estava o Lula? Não estava fazendo nada. O Lula já era grandinho. Não há notícias. Mas essas declarações... Já era grandinho, ele nem estudava, nem militava politicamente. Agora, essas declarações têm gerado um efeito que já passou do limite da guerra nas redes sociais. Hoje, mais cedo, por volta de 5h15 da tarde, militantes petistas e tucanos entraram em confronto, foram para o Braço, isso aqui em São Paulo, em frente ao Teatro Municipal. Quer dizer... A gente chegou a um ponto... O responsável de um por isso civil. Se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que prega a secessão, a cisão, a divisão do país entre nordestinos e sulistas, entre brancos e negros, entre brancos de olhos azuis e assim por diante. Então, é ele que faz isso. Foi ele que citou a Miriam Leitão e o Bonner, colocando em risco a integridade física deles. O Lula, você chamar de leviano é muito pouco. Ele é muito irresponsável, tá? Esse tipo de comportamento é cafajeste. Não, está beirando a ação criminosa. Mas evidente. Num país civilizado, o Lula estaria... Injúria, calúnia, de fazer, enquadra em tudo. Tendo sérios problemas com a justiça. Mas aí é que tá. Aí que tá. Aí vem, não pode atacar porque pega mal. Eu não entendo isso. Quer dizer, pega mal quando atacam o PT. E o Aécio, ao chamar a Dilma de leviana, foi cavalheiro. Ela é mentirosa, ela diz coisas, ela fala do valor do Sérgio Guerra, depois é desmentida. Ela fala ela apresenta números que não batem. Ela falou do negócio de, como é que é? Gastou com cavalos. A questão das vacinas de cavalo é uma coisa indecente. Mentira. É uma coisa indecente. O Lula que disse que jamais chamou um adversário de leviano, um adversário político de leviano. Ele chamou, eu vou pedir perdão para os leitores, chamou o presidente Itamar, que era um homem de bem, de filho da puta, não foi de leviano, exatamente. De filho da puta. O presidente, há um documento tratando disso. Isso é notório.
Quer dizer, e chamou, tem vídeo em que ele chamou várias vezes, durante um debate, o governador Geraldo Alckmin: você é leviano, o senhor é leviano, isso é leviandade. E ele fala do Aécio, que o Aécio é agressivo. Playboy, mulheres, filhinho de etc. papai. E realmente ele tratou com muita cortesia a Rose Noronha. Poucas mulheres puderam assim. Eu indico um ladrão, o namorado nomeia. Eu quero passear num cruzeiro, o namorado dá um jeito e tal. É isso, o Lula trata muito bem certas mulheres. E é disso que o Aécio deveria tratar. O que não está esclarecido é a presença de Rose Noronha, que era amiga íntima do presidente Lula, em dezenas de viagens no avião presidencial. Tão íntima que ficava na suíte. E não eram registradas na relação de passageiros, de bordo. O que é ilegal. Rose Nogueira, Rose Nogueira é uma grande pessoa. Rose Noronha, essa que está sendo investigada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público por ter transformado o escritório da Presidência da República em São Paulo num balcão de negócios. Rose, esta que foi mantida pela presidente Dilma a pedido do Lula. Quer dizer, eu me sinto bastante, eu estou sentindo coisas que eu sentia só durante a ditadura militar, diante do que o PT está fazendo. Falando sério. Eu acho que eles são de um autoritarismo tenebroso. Não admitem que alguém divirja. Não existe a convivência de contrários, a demonização do adversário, né? A demonização da ideia de divergência. É um negócio assustador. Eu estou me lembrando da ditadura militar, com a linguagem que o PT está usando. Pleno acordo.